Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Fakuri e hoje a gente vai falar: você suporta injustiças? Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. 1 Pedro 2, 18 a 20 diz o seguinte: vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que essa é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem, suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Eu sei que é muito mais agradável ouvir que nós somos mais do que vencedores e esse tipo de versículo, mas muitas vezes acontecem algumas injustiças, nós somos colocados em situações super difíceis e esses são testes que Deus está fazendo com a gente justamente para colocar a gente num cargo mais alto, numa posição de mais responsabilidade, e Ele precisa ver se você está realmente preparado. Deus não quer que ninguém sofra, mas muitas vezes quando Ele quer colocar a gente numa situação de mais destaque, uma posição de mais responsabilidade, uma posição muitas vezes melhor, Ele precisa primeiro forjar a gente e depois testar a gente para ver se a gente é capaz de estar nesses lugares. Só assim você pode ser usado como uma ferramenta de Deus muitas vezes. E é como nós, se a gente tem um sonho para o nosso filho ou quer dar alguma coisa que ele sempre sonhou para a vida dele, se você tem juízo, você só faz isso se você souber que ele está completamente preparado para estar nessa situação. Por quê? Porque se você coloca um filho numa posição de mais destaque do que ele poderia ter, num cargo de mais responsabilidade, que demandaria de muito mais habilidade para ele estar lá, o que vai acontecer? Bom, primeiro que ele vai começar a fazer um monte de besteira, segundo que isso obviamente vai ser super prejudicial para a vida dele, e depois que ele vai passar a maior vergonha. É lógico que ser forjado, ser colocado em situações difíceis, situações de injustiça, situações que são muito dolorosas para você, não é nada legal. Ninguém gosta disso. Mas isso vai fazer de você uma pessoa muito mais paciente, muito mais preparada, muito mais forte. E é importantíssimo para a sua vida. Pode parecer que não. Quando você está passando por aquilo, é tão difícil que você não consegue muitas vezes nem ver o lado bom, o lado de que você está crescendo. Mas é muito importante para a sua vida. E isso faz com que você também seja uma pessoa muito mais humilde. Ninguém se torna uma pessoa super forte, super paciente, super maravilhosa se a vida tivesse sido maravilhosa, aquele mar de rosas, tudo dando certo. Pelo contrário, a pessoa fica super mimada, fica super impaciente, né? Quer tudo para agora, para já. E isso não faz de você uma pessoa apta para estar em cargos altos, porque uma pessoa que está num cargo alto, ela precisa de paciência, ela precisa de humildade. Se ela quer exercer aquele cargo muito bem exercido, ela precisa disso. Infelizmente, tem duas capacidades extremamente importantes que elas só são treinadas durante a adversidade. José do Egito, por exemplo, ele se tornou o primeiro homem depois de Faraó, depois de ter passado 13 anos de provações. Dá uma olhada no que diz Gênesis 50, 19 e 20. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isso é, salvar a vida de muita gente. Ou seja, ele mesmo conseguiu reconhecer que todas aquelas injustiças, todas aquelas coisas terríveis que ele sofreu, de ter sido vendido como escravo pelos próprios irmãos, de ter sido preso injustamente, ele reconheceu que tudo aquilo era um mal que foi transformado em bem por Deus, para que muita gente pudesse ser salva. A conclusão dessa história é que se você se manter fiel a Deus, né, nesses momentos de muita dificuldade, você vai ter uma vida de muita prosperidade. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.